Fala galera, beleza? Aqui Diego Lima, personal trainer, e hoje vou responder uma pergunta que é uma das perguntas que mais recebo, é sobre a questão de redução de peso, emagrecimento, é sobre a balança, sobre essa balança aqui. Sabia que essa balança pode ser a sua maior inimiga? Essa é uma dúvida frequente entre os praticantes de atividade física, entre as pessoas que começam o processo de emagrecimento. Elas ficam um pouco alucinadas por pesagem, por estar pesando sempre. Eu costumo conversar com meus alunos sobre a importância de você não se pesar. Isso mesmo, parece um pouco contraditório, mas essa danada aqui, ela pode mais atrapalhar do que te incentivar. Então, quando as pessoas estão no processo de emagrecimento, às vezes elas voltam muito a sua atenção, ou na maioria das vezes, somente ao peso, à balança, e se pesam constantemente. Tem pessoas que chegam a pesar 2, 3, 4 vezes ao dia. Isso não é legal. Por que que não é legal? Quando a pessoa sobe na balança, ela pesa o teu corpo como um todo. Ou seja, ela vai pesar ossos, ela vai pesar músculos, ela vai pesar gordura, ela vai pesar resíduos. Então, não é uma coisa separada. E isso, às vezes as pessoas não têm essa compreensão. Quando ela está pesando como um todo. Então, se você está no processo de emagrecimento, isso tem que ser separado. Tem que saber o que é peso de gordura, o que é peso de músculo, o que é peso de resíduos, o que é peso de ossos, enfim. Tem todas essas variáveis por trás, simplesmente um dígito. Então, se pesar constantemente, não é a melhor referência usar somente a balança como referência no seu processo de emagrecimento, porque são coisas diferentes. Emagrecimento e redução de peso. Então, se você está no processo de emagrecimento correto, ou seja, uma alimentação bem balanceada, juntamente com a atividade física, você não tem que colocar somente a balança como referência, porque a balança ela pode te enganar, justamente por esses fatos de estar fazendo um peso agregado, não consegue separar o que é músculo, o que é gordura, o que é osso. Então assim, cuidado se você dá atenção somente para a balança, porque a balança tem muitas variáveis, como eu já disse. Então, focar a atenção somente na balança não é a melhor estratégia para que você consiga mensurar o seu programa de emagrecimento, ou se você realmente está tendo emagrecimento. Como eu disse, são coisas diferentes. Você emagrecer e você reduzir peso. Você pode reduzir peso, porém não está emagrecendo. Ou ao contrário, você pode estar emagrecendo e não pode estar perdendo peso, reduzindo peso. Que loucura é essa? Vou te explicar com calma. O emagrecimento saudável é aquele que você consegue reduzir o seu percentual de gordura e aumentar ou você equilibrar a sua massa magra, os seus músculos. Ou seja, reduz a gordura e potencializa a sua musculatura. Mas aí você pode colocar isso em prova pesando. De repente você está no processo de emagrecimento, 2, 3 meses ali, de repente você vai pesar e está o mesmo peso. E isso pode desanimar. Isso pode te deixar um pouco mais para baixo. Fala, nossa, estou no processo, estou alimentando corretamente, estou fazendo atividade física e de repente eu vou lá, peso e está o mesmo peso. Estou te falando, você pode emagrecer
sem reduzir peso. Por quê? O músculo, ele pesa muito mais que a gordura. Agora, se você está num processo de emagrecimento bem elaborado por uma nutricionista, por um profissional de educação física, você vai aumentar a sua massa muscular e, consequentemente, vai perder gordura. Mas na balança pode ficar a mesma coisa até. Então, aí está o erro de muitas pessoas começarem um processo de emagrecimento na academia, com nutricionista, com personal, enfim. De repente, com 3 meses, está o mesmo peso. E que é a primeira coisa que faz? Não consigo, emagrecimento não é para mim, vou parar. E já para o processo de educação alimentar, já para o processo das atividades físicas. Então, de repente, você analisar somente a balança não é a melhor estratégia, não é o melhor caminho. E tem o contrário, você às vezes se empolga também com a redução de peso. De repente você está no processo e começa a perder peso 15, 20 dias e de repente você abaixou lá 3, 4, 5 quilos, você fica muito animado e tal, mas quando você vai fazer de repente um processo de avaliação física completa, você não perdeu tanta gordura, entendeu? Então aí que está a diferença. De repente você perdeu muito líquido, estava num processo de muita retenção de líquido e você acaba eliminando o líquido, né? Mas então não valeu para nada no processo de emagrecimento? Não, valeu, mas você não pode se prender a números, você não pode se prender a perder 4, 5 quilos em 20 dias, de repente você começa a se cobrar muito. O que é se cobrar muito? Se eu perdi 5 quilos em peso, né? Eu vou daqui 2 meses perder mais 10 quilos, preciso perder 20 quilos, enfim. E chega um ponto que você vai estacionar, você pode entrar no platô. Então, não se prenda à balança, não se prenda a números. Mas como que eu posso mensurar o meu programa de emagrecimento? Como eu posso mensurar se realmente eu estou emagrecendo ao invés de perder peso? Como eu disse, são coisas diferentes. Seria, primeiro passo, uma avaliação física completa, onde você vai mensurar sua parte óssea, músculos, gordura, também a parte de resíduos, enfim. Vai ter um índice completo, como está seu corpo, um check-up geral. Se você não tem uma condição de fazer essa avaliação física, você pode ter uma outra referência como medidas. Pega uma fitinha simples que você tem em casa aí, né? Faz a medida da circunferência do seu abdômen, né? Da circunferência da sua cintura. Depois de 15 dias, 30 dias, vai lá, faz essa medida novamente. Se você não tem uma fita, você pode usar a sua roupa como referência. De repente aquela calça que não entrava mais, aquela camiseta que está muito apertada, isso vai dar uma diferença. Então, você está reduzindo medidas. E reduzindo medidas, consequentemente, você está reduzindo gordura corporal também. Então, seria um dos índices para você verificar se realmente está acontecendo o emagrecimento saudável. Ok? Uma outra forma que as pessoas fazem muito é analisar se você está dentro do peso do IMC. Né? O que é o IMC? É uma sigla que é Índice de Massa Corporal. Para você analisar se você está dentro do peso ou não. Isoladamente, não é o melhor caminho também. Por quê? O que é o IMC? O IMC ele vai estimar se você está muito acima do peso. Não é um cálculo matemático, onde você vai dividir o seu peso pela altura ao quadrado. Mas também não é a melhor estratégia. Por quê? Se você pegar uma pessoa que já faz um treino há muito tempo, que tem uma massa muscular bem avantajada, só que é baixo, por exemplo, 1,70 m, sei lá, nessa faixa, e tem uma grande massa muscular, ele vai dar no índice do parâmetro como obesidade. Só que se você for analisar essa mesma pessoa com uma avaliação mais minuciosa, com uma avaliação física mais minuciosa, ele vai dar com índice de
10, 15% de gordura. Ou seja, então o IMC não é a melhor estratégia também para você verificar isso. Então muitas pessoas têm esse erro de comparar esse cálculo matemático e para avaliar se está num peso, se não está, se está com uma obesidade nível 2, nível 3, enfim. Então também não é a melhor estratégia. Então, como já disse, a melhor estratégia é que você consiga conciliar uma boa alimentação. Boa alimentação não é uma alimentação simplesmente de segunda a sexta. Chegar no sábado, domingo, pode tudo e vamos lá, oba-oba. Não, é você ter esse equilíbrio a semana toda. Porque a diferença é que você consiga, em pequenas ações, começar a ter um equilíbrio na sua alimentação. De repente você consome muito açúcar, né? De repente você é uma bomba insulínica, né? Uma bomba toda hora comendo açúcar. Isso atrapalha o emagrecimento, né? De repente você come muita gordura, muito enlatado. Então são pequenas ações na sua vida que você vai moldando e vai criando um hábito alimentar mais saudável. Mesma coisa a atividade física. Tem pessoas que não querem fazer atividade física, não gostam de fazer atividade física. Ok, é livre-arbítrio, só que se você quer entrar no programa de emagrecimento, se você realmente quer melhorar a sua saúde, você precisa emagrecer. Se você precisa emagrecer, você tem que melhorar a sua qualidade na sua alimentação, isso é óbvio. E também fazer atividade física, porque nada adianta você começar a emagrecer sem ter uma atividade física, porque a sua massa muscular precisa ser estimulada. Você precisa gerar uma contração muscular no seu corpo, com força. Né? E com a idade a gente perde muita massa muscular. Com o passar da idade a gente começa a perder massa muscular. Isso tem que ser estimulado. E a forma de você estimular é com exercícios físicos. Então, é uma coisa, não tem que inventar muito, não é uma coisa milagrosa, não é uma pílula do dia seguinte que amanhã você vai amanhecer com um tônus muscular, com hipertrofia, não, é passo a passo. E as pessoas querem resultado muito rápido, querem resultado para ontem, né? E não é, tudo faz um processo, tudo depende do processo. Tudo depende da frequência que você faz os processos, seja alimentar, seja quantidade física. Né? Então, eu tenho uma experiência muito boa nisso, também que eu já passei por isso, já cheguei a casa dos 3 dígitos. E eu, como profissional da área, me relaxei um período, mas reeduquei a minha alimentação, comecei a fazer atividade física e consegui atingir meu peso ideal, consegui ter uma evolução também na parte alimentar. Então tudo é um processo, né? Então às vezes as pessoas querem um processo muito rápido, e não é rápido, nada milagroso, nessas dietas milagrosas que tem por aí, que vai fazer você chegar no seu peso ideal. Mesma coisa as pessoas que de repente começam a 1000 por hora, querem fazer o emagrecimento junto à atividade física, alimentação, começam a 1000, faz uma semana, 2, 3 semanas direitinho, depois começa a relaxar e já perde o foco. Então é melhor você começar aos poucos, se alimentando corretamente, tirando os excessos aos poucos, começar a fazer atividade física aos poucos também. Não adianta querer fazer atividade física de segunda a segunda. O seu corpo não vai sustentar isso. Com o tempo você acaba desestimulando, você acaba entrando um excesso de treinamento. Nosso corpo também precisa de descanso. Então não adianta você querer treinar todo dia com uma intensidade muito grande, o seu corpo não vai suportar isso. Então comece aos poucos e com o passar você vai evoluindo, com o passar do tempo você vai evoluindo, você vai aumentando o seu condicionamento físico, você vai aumentando força, você vai aumentando potência, flexibilidade, todas as valências físicas. E quando você vê, de repente você não conseguia correr 1 km, está correndo 5, está correndo 10, enfim, tudo é um processo de evolução, mas para que esse processo aconteça, tem que ter ações. E para que você tenha ações, tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo na sua alimentação, na sua atividade física, porque não adianta só desejar uma coisa.
Então as pessoas pensam assim, eu quero emagrecer, eu quero aumentar a massa muscular e só deseja. De repente, tá chegando o verão, eu quero estar bem pro verão. Então a pessoa às vezes tem esse erro de querer emagrecer, de querer estar no seu melhor, ter o seu melhor corpo em 3 meses. Não, você tem que fazer esse sacrifício, essa entrega diária. Uma coisa também que é muito comum, as pessoas procrastinarem, né? Procrastinarem porque tá frio, procrastinarem porque tá muito calor ou porque é sexta-feira, enfim. Você tem que ter uma frequência, né? Então o recado é esse: para que você realmente não coloque essa balança como sua inimiga, pare de pesar. Pare de pesar, não dê a importância, às vezes, que você dá à balança, e sim ao processo de se alimentar melhor, de fazer atividades físicas corretas. Não adianta você também querer correr 1 hora por dia, se você não está preparado para isso, se você não faz um trabalho de força, se você não faz um trabalho de mobilidade, estabilidade. Então, isso também tem que ser uma forma gradativa e saber o que fazer. Mas eu não sei o que fazer. Procure um profissional da área que tem especialidade. Procure uma nutricionista da área também que busque conciliar com a sua atividade que você mais tenha prazer de fazer. Então esse é o caminho, tá, galera? Então, às vezes, a balança pode te enganar e muito. Então não dê o valor exacerbado na balança. Não fique se martirizando porque aumentou 1 quilo, aumentou 2 quilos. Ou também não se empolgue muito se de repente você em 15, 20 dias perdeu 10 quilos. Tá? Então é um processo contínuo, que se você fizer o simples todo dia, você vai ter resultado. Não tem como não ter resultado, mas faça. A palavra é essa, é ação, é fazer. Então não adianta você querer fazer por 1 semana, ou por 1 mês, ou por 3 meses. É contínuo, o processo é contínuo. Beleza, galera? Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like aí no canal, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Um grande abraço a todos, até a próxima. E cuidado com ela.